Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Território Ciberus, o podcast oficial da editora Ciberus. Meu nome é César e estou aqui com os nossos convidados, Maurício Coelho e o outro Maurício. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, galera. E hoje nós vamos falar sobre amazofuturismo, o solarpunk brasileiro. E aí, Maurício, o que tem pra dizer pra gente? Uma das grandes questões que a gente vai debater hoje. Bora lá, então. Mas antes de tudo, a gente precisa falar sobre o que é o solarpunk, não é? Também acho, a gente pode definir, Vamos começar, né? Dar alguns exemplos. A melhor coisa que a gente faz é comentar já para o pessoal se inteirar. Então, pessoal, uma das coisas que mais se destaca nessa questão do solarpunk é essa levada utópica que ele tem muito forte. Enquanto o nosso cyberpunk tem toda uma parte escura, terrível, num mundo distópico, o solarpunk é a luz para essa ficção científica. Essa linha forte do cuidar da natureza, um local que você adoraria viver. Uhum. Então ele vem de encontro ao cyberpunk, né? Ele é totalmente o oposto do cyberpunk. Exatamente, uma das coisas mais fortes é essa mudança, praticamente é do branco pro preto. Então a gente se sente muito forte quando vai ver uma obra de solarpunk, essa parte de ecologia, a parte sustentável, esse mundo onde realmente a gente cuida da natureza. Uhum. E aí vem a questão da utopia e da distopia, né, que a gente mencionou nos episódios passados. Será que o solarpunk ele é totalmente utópico? Então, uma das grandes forças do porquê funciona o solarpunk é essa questão muito do cenário e da onde essas pessoas vivem. Como é a vida delas. A gente até pode falar um pouco sobre a questão da utopia, como o próprio infância. O fim da infância é a gente num mundo caótico, com problemas, muito, na verdade, parecido com o nosso. E lá quando vai acontecendo tudo, chega nessa utopia que tudo dá certo. Pra depois a gente, acontecer as coisas ruins. Tem mais uma obra de utopia que é muito forte, que é a Ilha. Então, a Ilha também, Hã? Do Huxley? Isso, é isso mesmo. Então, ele fala desse jornalismo, o jornalista que chega nessa ilha lá e tudo é perfeito. Então, é exatamente muito ligado a muito mais essa parte da sociedade perfeita. Uhum. César? Estou escutando. Sim. Não, que eu ainda não conheço muito do solarpunk, porque eu vi mesmo que ele é um gênero mais novo, né? Fui pesquisar, parece que ele surgiu por volta de 2014, alguma coisa assim. Então, Exato, tem algumas obras até brasileiras aqui. A editora Drago, ela lançou o solarpunk, né? Que ela lançou vários linhas retrofuturistas. Uma delas é o solarpunk. Assim, uma pergunta que me veio enquanto eu estava pesquisando. Porque eu vi que tem essa preocupação com a natureza, o convívio da sociedade. Analisando agora o período que a gente está, de pandemia, que a gente viu que houve uma diminuição de emissão de gases poluentes no meio ambiente. Você acha, então, que é uma tendência agora crescer o solarpunk? A ideia do solarpunk ou não? Eu não sei, na verdade. Eu acho que não. Eu acho que o que a gente vai ver é muita distopia daqui pra frente. Justamente pelo que a gente tá passando. Eu já é ao contrário, né? Eu tô vendo que tem muita gente se cuidando e tentando cuidar ao máximo pra... Até, eu vejo muitas redes sociais, pessoal, tendo um cuidado máximo. Talvez eles tiveram mais tempo agora com a questão que estamos vivendo para pensar sobre algumas coisas. Então, eu vejo pessoal fazendo boas ações, cuidando da própria alimentação. Então, apesar de ser, não exatamente já chegar nessa linha solarpunk, mas são caminhos, de cuidado de você mesmo, de coisas que estão acontecendo ao seu redor, que
isso pode ser, tipo, é uma faísca para começar. Uma faísca não, que pega mal, vai queimar. Mas é um começo para essa linha Solarpunk. Exato, é o start. Eu já sinto mais dessa forma. Então, realmente pode ser uma coisa. Essa linha que a gente está parando para raciocinar, a ver melhor o mundo, pode ser que talvez depois que tudo acabar, a gente acabe, desse momento acabar, a gente cuide mais do planeta. Então, porque como o Cyberpunk surgiu recentemente, ele, né, veio justamente nesse intuito da preservação da natureza, né, que a gente começou a ver mais disso de uns anos para cá, começou a se falar mais. Exato, e uma coisa muito importante a gente tá buscando mais finais felizes, né? Então o Solarpunk tem muito essa questão de ter uma história bonita, tem um momento feliz, tem uma finalidade ali. Uma das coisas que eu tava até pesquisando, vendo essa semana, que o próprio Asimov não gostava de distopias, que ele gostava que a ficção científica fosse para um lado otimista, não exatamente que fosse para esse lado mais sombrio, pessimista, que até eu tava vendo comentários que ele praticamente já não gostava do 1984. Interessante, eu não sabia isso dele. Exato, então, pode falar. O 1984 não é um livro assim que a gente gosta, né? Mas é um livro que a gente lê e sente aquele peso na consciência. Mas é um livro preciso. A gente precisa ler. E ele é necessário. Não? Exato. Mas não, tá certo, meu Coelho. Realmente, tipo, essa questão do... A gente precisa entender que a gente pode chegar lá. Mas tem muito essa questão de buscar uma coisa mais esperançosa. Apesar de estar falando, comentando, criticando alguma coisa, mas trazer um fim bom para isso. Eu já penso assim, por exemplo, o Fahrenheit, que também é um livro árduo, mas ele é um livro árduo que termina ali com um final de esperança. Você diria que o Cyberpunk seria mais ou menos esse caminho? Ou não? Ele seria totalmente positivo? O Solarpunk, ele é uma questão de ser uma utopia, né? Sempre vai estar muito ligado, apesar que, tipo, ainda vai para um caminho, às vezes, que no final muda, mas tem essa questão da utopia, do local perfeito. Então, é muito mais apenas, não só esse lugar perfeito, e sim também um lugar perfeito sustentável, ecológico. Então, esses dois caminhos juntos, não exatamente só utopia. Só para pegar a origem do Solarpunk, né? O Solarpunk ele veio em 2008. Ele surge numa publicação de um blog, na verdade. E aí, quando é em 2012, já surge a primeira antologia Solarpunk brasileira, que é a Solarpunk. Perfeito, isso, Histórias ecológicas e fantásticas em um mundo sustentável. Isso, né? Então, como a gente falou, ele é bem recente mesmo. Muito recente. Então, e o Amazofuturismo, que a gente vai comentar sobre isso hoje, é exatamente muito, muito mais recente ainda. Então... Surgiu em 2019. Ele... Exato, o João Queiroz, exato, ele trouxe toda essa estética, né? Ele comentou sobre como ele é do norte, se eu não me engano. Isso, Coelho? Isso, ele vem com essa pegada em 2019, né? A primeira ilustração, que inclusive é essa ilustração que a gente está divulgando da antologia, ele fez ali em 2019, já propondo esse novo subgênero. Ele é de Rondônia, mas ele mora em Florianópolis já tem 20 anos, mais de 20 anos. Olha só. Então, ele criou toda essa questão visual que tem uma arquitetura solarpunk. Você vê os prédios, você vê toda a natureza em volta ali, a cidade e a natureza é uma coisa só. Além de colocar as culturas indígenas aparecendo como praticamente elas sendo a população ali desse mundo. Uhum. É uma das coisas que a gente vê muito forte nessa visão amazofuturismo que ele criou, é esse cuidado com praticamente a ecologia. Então a gente vê talvez essa ligação bem forte com o Solarpunk, porque todo esse cuidado e respeito às culturas é mostrada visualmente por ele.
mas temos ainda muito pouco material literário sobre esse assunto. Uhum. Mas a gente tem, né? E a gente vai ter muito mais ainda. Comente sobre um pouquinho sobre lá o que temos já publicado pela editora, Maurício. Saiu agora em dezembro, né? A segunda edição da revista Tricerata. E ela é toda focada ao amazofuturismo. Então, quem ainda não leu, corre lá no site, baixa lá, que é de graça. E tem a entrevista do João Queiroz lá, ele fala um pouquinho dele, como ele começou, em quem ele se inspira. Tem 2 matérias, né, falando sobre o amazofuturismo, e tem um conto de amazofuturismo. Esse conto é da Duda Rodrigues, né? Isso. Ah, muito legal. Eu lembro que também na página da editora também tem o conto do Alexandre Torres. A gente publicou também lá no blog. Exato, no blog. Depois de acessar. Uma das coisas que eu gostei desses contos ainda que já existem é sobre ainda, apesar de ter um conflito, eles mostram que tá tudo muito certinho. Tem um conflito acontecendo ali, igual no exemplo do Alexandre Torres, ele brinca também colocando algumas coisas pessoais que não é visto em nenhum lugar, que pelo menos não no amazofuturismo, que é o Neurolinks, que é muito forte no Cyberpunks, né? Ele colocou ali no conto o que tem Neurolinks em araras para se conectar à mente dos animais, os indígenas, né? Isso é muito legal. Ele pensou, as pessoas que são fora ali da arqueologia, chamando eles de outers, né? As pessoas de fora. Então, as pessoas estão cuidando para fazer uma coisa que combina exatamente com essa visão visual que o João Queiroz criou. Exato. É muito bom esse conto dele. E ele saiu também, agora mais recente, saiu o coletivo Visagem, né? Exato. Do coletivo, eles fizeram uma antologia chamada Encantarias Volume 1. Histórias de uma Amazônia Futurista. Então, eles têm algumas visões ali de como seria essa Amazônia futurista. Pelo que eu vi, tem muita questão também mitológica nesses contos. Então, eles têm esse cuidado com essa visão que é do amazofuturismo. Eu já... Então, porque a minha pergunta seria: como que englobaria, então, por exemplo, o panteão indígena, as divindades, deuses da cultura indígena, nas obras amazofuturista? Eu sinto que é uma das coisas que precisa se ter muito cuidado para comentar sobre, porque não pode, para eles realmente é religião. Então, transformar ou mudar a forma que é vista isso, a melhor coisa a se fazer é estudar muito sobre as culturas indígenas antes de poder até criar esse mundo. Se fala muito sobre essa questão, pode ser comentado sobre, mas ainda assim você precisa estudar muito para poder falar sobre esse tema, para não virar uma coisa clichê. Um dos problemas que estamos tendo é a Yara Flor lá fora, que não é exatamente a amazofuturismo que ela está tendo, mas eles estão usando de forma genérica quem é essa indígena na Amazônia. Então, ela não tem ela não participa de nenhuma cultura indígena. Todos os seres ali foram mesclados, até mesclado com o pessoal, divindades de outros países da Europa. Eu estava vendo que estão ligando com mitologia grega. Então, eles fizeram totalmente uma mescla ali que não agradou praticamente ninguém, que praticamente desrespeitou as culturas indígenas. Uhum. Então, para se criar coisas ligadas a isso, tem que se conhecer muito bem, entender muito bem e não falar de uma forma errada. Entendi. E, por exemplo, as lendas que nós temos, por exemplo, do folclore brasileiro, como, por exemplo, lendas da Iara, da Vitória Régia, do Saci, você acha que conseguiria entrar no amazofuturismo ou não? E daí também já é lenda do Brasil em geral, né? Não sei se é de uma região específica. Não, as próprias mitologias nossas
está muito ligada com o Brasil como um todo, né? Então, aí entra uma questão de para onde a gente quer ir. Muito mais por o escritor quer ir para uma fantasia, talvez ele possa adicionar nossos temas folclóricos. Eu acho que pode entrar, mas desde que tenha uma pegada de ficção científica, sabe? Porque quando eu penso, e a gente comentou no episódio passado, né, que quando a gente pensa em amazofuturismo, quando eu penso em amazofuturismo, eu lembro de ficção científica e não de fantasia. Então eu acho que poderia inserir as lendas, mas trouxesse essa pegada de ficção científica. Dá pra entender? Até a visão própria do João, ele coloca, ele mesmo disse sobre essa questão do como seria um cyberpunk brasileiro. Então ele trouxe essa questão dos indígenas com alguma mutação no corpo. Então alguns indígenas ali tá com um braço robótico, ou pernas. Então ele trouxe essa visão que é muito ligada à ficção científica. Eu sinto também que é muito mais ligada com a ficção científica do que para um lado mais fantasia. Mas, para ser sincero, uma das coisas que está acontecendo é que o termo, o próprio mundo, ele é muito novo, então as pessoas podem criar à vontade, mas respeitando todo as culturas indígenas, né? Então pesquisar muito, entender muito isso para poder se falar sobre. Perfeito. Até porque, né, é uma falha que nós temos no nosso sistema educacional, que a gente não estuda, né, a cultura indígena. Exato. Que é algo muito irônico, porque, né, eu sou formado estou na minha segunda licenciatura, e a gente sabe, por exemplo, no ensino fundamental 1, a única coisa que a gente tem de cultura indígena é o dia do índio. As crianças pintam o rosto e isso acabou. Nunca mais se viu. É isso mesmo. Eu lembro quando eu era criança fazer isso. Sim, então, acho que toda criança fez isso. E realmente é só isso. Pintar o índio também. Exato, até... pintar. E eu lembro muito bem disso, que tipo, foi colocado, eu não sei nem o nome, que é aquilo que coloca em volta da cabeça, sabe? Pra enrolar e pintaram a minha cara quando eu era pequeno. Não sei se eram chegando a colocar, mas é tipo uma fita que vai em volta da testa. Gente, eu lembrei daquele dia que a Xuxa convidou os índios pra ir no programa dela e foi aquela gafe. O que ela mandou? Que ela cantou aquela música dela, tipo, com as paquitas e os indígenas. Nossa, capaz. Procura no YouTube. Não pode ser. Para, cara. Não pode. Não, mano. Não. Mas é isso. Uma das coisas que eu tô bem feliz é sobre como os indígenas estão tendo uma voz um pouquinho, né? Não tô falando que tá tendo uma voz já, mas estão tendo uma voz um pouquinho mais forte em questão de as pessoas, eles falarem sobre a cultura deles para ensinar novas pessoas usando a internet. Então, tem muita indígenas no TikTok, no Instagram, falando sobre as culturas deles. Então, sim. Verdade. Isso. Hoje não tem como dizer, não tem onde estudar sobre. É só pesquisar que tem pessoas falando sobre a cultura que vive. Então, uma professora minha da faculdade, ela dá aula de antropologia. E ela chegou a dizer um dia, quando ela estava trabalhando no ensino médio, um aluno virou para ela e falou: ai, professora, mas isso acontecia na época dos indígenas, né? Porque a gente tem aquela visão de que existiram indígenas que hoje meio que não existe mais, ou é algo muito distante da nossa realidade, como se só vivessem na tribo, e a gente sabe que não é assim, né? Exato, não tipo, realmente não. Até a própria visão como eles vista o indígena, que a pessoa só anda praticamente pelada, entre aspas, por aí, com a cara pintada. Pô, o pessoal evoluiu já. Eles usam celular normal, eles usam roupas normais. Eu lembro até hoje, tem o TikTok acho que Tucuma Pataxó. Ele fala sobre ele indo no colégio ali e as crianças vendo, olha lá, a professora falou que ele era índio, mas ele tá de roupa. Aí quando ele vai, praticamente como
a cara pintada, sem camiseta, pro colégio, o pessoal fala, ele tá fantasiado de índio. Nem deve ser índio. O pessoal tem muito preconceito ainda. Sim. Parece que a Alice Pataxó fala sobre isso também. Qual? Alice Pataxó, né? Alice Pataxó. Ela fala sobre isso também. Eles praticamente, tipo, são os, entre aspas, maiores, assim, mas tem muita gente que tá comentando sobre a cultura e a gente tá tendo mais pessoas querendo saber, querendo entender e querendo até conversar para tirar dúvidas, saber como que é a vida deles, entender bem e tirar esses estereótipos. Isso está sendo muito legal. E eu sinto que o Amazofuturismo, ele pode fazer isso muito mais forte. Então, e como seria se tivéssemos realmente, né, pessoas indígenas escrevendo sobre o Amazofuturismo? A gente quer isso, na verdade, né? Pelo que eu tô sabendo, estão sendo pesquisadas pessoas para poder fazer parte também dessa... Não fazer parte, sim, tipo, fazer parte do próprio antologia, né? Exato. Mas a gente ainda não conseguiu entrar em contato com essas pessoas. Então, caso você conheça alguém, pessoal, saiba algum escritor que é indígena, mostre esse podcast para ele. O Maurício Coelho com certeza vai querer conversar, ele tá pesquisando, tá entrando em contato, mas se você souber de alguém, ou você é mesmo indígena e tá vendo sobre, por favor, entre em contato com o Maurício, com certeza ele vai explicar tudo sobre essa questão de como tá sendo a pesquisa, todo essa... E até a gente quer ver a visão do próprio indígena sobre esse mundo amazofuturismo. Exatamente. Manda mensagem pra gente lá, manda e-mail, editoracibres@gmail.com, e é isso. Uma das coisas que, continuando o nosso tema sobre o amazofuturismo, ele ainda é uma terra incógnita, né? Não tem... A gente não sabe para onde que vai, ou o que pode ser feito nisso. Voltando para o amazofuturismo, ele ainda realmente não tem muitas coisas para ser que foram faladas ainda. Então, as pessoas podem contribuir de formas muito diferentes. O próprio João ele fala sobre como as pessoas podem mostrar esse mundo visual que ele criou de perspectivas diferentes. Mostrar ali a forma que ela quer que seja esse amazofuturismo. Só a única coisa que ele realmente comenta é sobre ter o respeito e valorização das culturas dos povos originários. Sim, e aí eu penso que com essa nossa antologia, né, que a gente está organizando, a gente vai ver justamente isso, né, várias visões desse futuro otimista. Porque Exato. Eu acho que é realmente como você falou, né, tentar entender essa outra cultura para não acabar gerando aquele efeito do branco salvador, né, que a gente vê se repetindo tantas vezes, né, Pocahontas, Avatar, dezenas de outras histórias, né. Exatamente, o cuidado é muito importante e mostrar, até não é que tem que ser uma história chata, tem que ser uma história que tenha um ponto ali a ser mostrado, ou a própria visão, tipo, que uma das coisas que é mostrada ali na chamada é sobre como o capitalismo transformou o nosso mundo e tirou tudo que talvez tinha de bom, né, antes dele. Como o capitalismo está acabando com a nossa natureza, como ele está destruindo povos. Ele é o grande vilão ali talvez do amazofuturismo? É uma pergunta. Acho que pode ser, né? Até porque se a gente for, já que o Solarpunk ele vai de encontro ao Cyberpunk, né? Pode ser sim. Exato, o Cyberpunk as grandes corporações dominando tudo e controlando todos, né? O contrário disso é com certeza a gente livres, sem amarras, vivendo em harmonia. Eu acho que foi isso. Esse foi o nosso episódio. Pô, que legal, pessoal. Eu curti bastante. Eu também. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Beleza, então esse foi mais um episódio. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, galera.
Obrigado por participarem. Aliás, a gente tem uma assinatura recorrente no Catarse, e é para ajudar a gente, a nossa revista Tricerata, né? Vocês sabem que a gente está sempre trazendo conteúdo novos aí para vocês. E a gente resolveu fazer essa assinatura no Catarse, e a gente teve um apoiador, que é o Fábio Silva Costa. Então, Fábio, muito obrigado. E a recompensa dele dava direito a nós divulgarmos 2 obras ou 2 projetos. E ele foi selecionado para a antologia Panóptico, né? Então vocês em breve vão poder ler aí uma obra dele. E ele tem vários projetos de ficção científica. Dentre desses projetos, ele tem um projeto de retrofuturismo. E muito em breve vocês terão essa antologia aí também de retrofuturismo. Obrigado por estarem nos ouvindo e até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.